Bom dia a todos, todas e todes. Saúdo a ancestralidade primeiro, porque se hoje estamos aqui reunidos, principalmente quando eu olho para mim, para a minha trajetória, é porque alguém resistiu para que eu reexistisse hoje. Então, Laroye, para quem é do axé, e para quem não é do axé, Laroye também, porque ele protege a todos. Agradeço a doutora Adriana, porque é muito bom, né, a gente se ver representada no sistema de justiça. Muito obrigada pela existência. Vou falar primeiro um pouco do início da trajetória da Defensoria Pública no combate ao racismo. Essa cartilha foi feita no ano de 2019. Essa apresentação vai ficar disponível depois, tá? E ela traz orientações para as pessoas, para as lideranças, para os frequentadores, para os religiosos de religião de matriz africana, para que eles saibam onde possam buscar acesso aos seus direitos. E, inclusive, informa direitos. A gente fez uma cartilha bem enxuta, porque era para circular, enfim, tem toda uma questão orçamentária para rodar a cartilha em forma física. Hoje, claro, né, a gente tem meios digitais, pode passar pelo WhatsApp e tal, mas a cartilha física ainda é uma demanda bem grande. Tudo isso que a gente tem assistido em relação à caminhada antirracista do sistema de justiça teve esse importante passo, que é o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. É a instituição do FONAER. E fiquei muito feliz de saber que o Tribunal de Justiça de Goiás aderiu, porque não há obrigatoriedade em aderir. Embora haja não sei se eu falo assim, ética, mas quem está, né, no sistema de justiça, as instituições que querem avançar no pacto civilizatório com mais democracia, com mais equidade, com menos discriminações, eu acho que tem que aderir. E fiquei muito feliz de saber que o TJ Goiás, na verdade, 96% da Justiça Estadual, ela aderiu ao pacto. Só tem, acho que, 1 ou 2 tribunais que ainda não aderiram. E aí, começando propriamente dito na nossa palestra, não dá para a gente falar em racismo sem falar em colonização e sem falar em Aimé Césaire. Aimé Césaire foi um martinicano que viveu quase um século, né? Nascido em 1913, foi professor de Frantz Fanon, ou seja, nada está desarticulado, né? Está tudo interligado. E ele escreve, após ali, né, a Segunda Guerra Mundial e nos movimentos de libertação, porque, pasmem, né, a gente teve a ONU com países de África ainda sendo colonizados, ainda presos, não independentes. E isso já é a própria desumanização. E aí, Aimé Césaire fala no discurso sobre o colonialismo, eu indico a leitura da obra, que a Europa é indefensável. Porque ele fala, o que é grave é que a Europa, moralmente e espiritualmente, é indefensável. Aí, o que é, no seu princípio, a colonização? Por quê? Final do século XV, início do século XVI, se iniciam as expansões marítimas, né? Vamos voltar para a aula de história. E, com isso, com as expansões marítimas, as navegações, o europeu ele tem noção de que existe pessoas, tecnologias, que eles queriam. Digo, o povo europeu. E, com isso, precisava-se criar uma tecnologia para subjugar, porque não bastava só ter armas, sal, né, que a gente lia nos livros de história. trocaram... Os indígenas trocavam pente da onça por sal. Não, gente, não tem nada a ver isso. A questão é que não se sabia o que se iria encontrar aqui. Então, precisava se criar uma ideia, que ele chama aqui, olha, de ver o outro como animal. E aí a gente, né, vai revitalizar isso e vai falar da objetificação. Então, a colonização é o processo de objetificação do outro,
de coisificação do outro. Do outro, que não sou eu. Então, olha lá, ele se exercita a tratá-lo como um animal e tende objetivamente a transformar-se ele próprio em animal. Então, ele mesmo precisa se animalizar para poder combater aquele animal, para poder transgredir, para poder controlar o animal. E aí ele fala em equações desonestas e equações corretas. Ele diz que, por muitos e muitos séculos, né, 3, 4, o cristianismo se plantou a ideia de que o cristianismo significaria civilização. E por isso que a gente tem a catequese dos indígenas e tal. Gente, eu não estou aqui tomando partido, é história. E que o paganismo seria a selvageria. Então, a única forma de salvar essa sociedade pagã, porque não professava a Igreja Católica, o catolicismo da época, era civilizá-los através do cristianismo. E aí, na verdade, ele diz que a equação correta é que a colonização é isso, é coisificação. Nunca houve o desejo de assimilar ninguém. Eu assimilo até que você não preste mais. Então, eu não assimilo, eu te uso. Então, por isso que ele fala que a colonização significa a coisificação. E aí, pegando essa frase dele, do livro, ele diz lá, a colonização diz respeito à coisificação dos corpos colonizados, ao ter suas culturas espizinhadas, instituições minadas, terras confiscadas, religiões assassinadas, magnificências artísticas aniquiladas e, olha, extraordinárias possibilidades suprimidas. Esse menino faleceu essa semana. Se eu chorar, não tem problema, é assim mesmo, porque aqui eu não estou falando de algo etéreo, é algo que me toca mesmo. Ele tinha 13 anos, Thiago Flauzino era lá, a roupinha dele de jogador de futsal, uma promessa do futsal, uma criança que morava na Cidade de Deus, que é uma favela muito antiga, inclusive, minha família, eu tive familiares que moraram lá, porque houve uma higienização da Zona Sul e houve a remoção das favelas da Zona Sul, que criou comunidades como a Cidade de Deus, Vila Kennedy, Complexo do Alemão. Não à toa, comunidades deflagradas por violência cotidiana. Então, esse menino morreu a tiros em operação da PM na madrugada do dia 7. Isso é retirar uma extraordinária possibilidade, e isso é suprimir, e isso ocorre todos os dias, sem que a gente faça absolutamente nada. Então, a Aimé Césaire falou que a colonização... Então, quando a gente pega a raiz, a gente acha que o problema é, não, é atual. Eu costumo ouvir muito, né, por onde eu passo, Daniele, agora todo mundo está falando sobre o racismo bacana. A gente tem um jovem negro morto a cada 23 minutos nesse país. Eu vou falar por 40, eu vou pisar em 2 corpos negros. Então, essas extraordinárias possibilidades que vão sendo suprimidas. Então, a conclusão é que o racismo é um mecanismo social de manutenção das relações coloniais do poder no Brasil. Por isso que a gente tem que romper. E isso cria, as relações coloniais, elas estão nos nossos vieses inconscientes. Aí vem que, justamente, o que eu estou dizendo desde o início, né, que é um processo de objetificação racista e que vai se atualizando, porque é tecnologia, né? A gente tinha um celular gigante, eu já tinha telefone, que eu já falei para o doutor Joaquim, delegado, que eu nasci no ano do MNU, em 78, então já tinha um telefone na minha casa que era tipo um patrimônio histórico-cultural, né? Minha mãe, quando foi vender as ações, não dava R$1.
Mas, e já no plano real, de fato. Mas a tecnologia, hoje a gente tem celular, sei lá, daqui a pouco a gente vai se teletransportar. Estou esperando ansiosamente, porque eu odeio avião, né? E aí eu botei as indicações de leitura. O discurso sobre o colonialismo, maravilhoso, do Aimé Césaire. Não é uma leitura rebuscada, é uma leitura fácil. Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, é importante, porque Frantz Fanon é um marco do humanismo radical. O que Frantz Fanon pensava, rapidamente? Ele queria retirar, ele pensava num futuro de um marco civilizatório que não precisaria utilizar o marcador raça, cor, etnia, para diferenciar pessoas. Só que ele esqueceu do humanismo estratégico. Porque hoje, se eu faço isso, por exemplo, se eu retiro a política de cotas, se eu retiro as ações afirmativas, eu volto para o status quo que nós estávamos antes. Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem cotas. Eu ingressei no concurso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, sem cotas. E penso que, por isso, eu olhava para o meu canto, né? Eu estudei na universidade, lá na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito, que a gente costuma chamar, e eram 107 alunos numa sala com 4 alunos negros. Eu, uma mulher preta brasileira, e 2 moçambicanos e um angolano, por conta de um convênio que o Estado brasileiro tinha com alguns países de África em língua portuguesa. E isso é importante informar. Que eles não vieram de Moçambique, não vieram de Angola com seus pés para tentar a sorte. Era um convênio, porque se precisava dar essa resposta. Porque a política reparatória, sim, reparação, sim. 14 de maio de 1888 não foi fácil. Ele se repete, é o dia da marmota. Alguém viu o feitiço de Áquila? É o dia da marmota. Todo dia é a luta, todo dia é a luta. Esse texto da Juliana Estreva é maravilhoso. Eu acho que o direito tinha que beber muito em antropologia, em psicologia. Vocês veem a questão do reconhecimento fotográfico. Todo ele amparado na psicologia do testemunho, né? Na ideia das falsas memórias. E isso não está no livro do direito. Isso não está no Mirabete. Olha, a velhinha falando, né? Mirabete. Está no Mirabete. Isso você vai aprender, né? Nos outros ramos do direito. Respeite Meu Terreiro, que é uma pesquisa veiculada pela Defensoria Pública sobre o racismo religioso. É uma pesquisa muito importante porque desmascara, né, que o racismo religioso não existe. E é assim, se gosta de número, toma número, né? E o movimento Liberte Nosso Sagrado eu vou falar um pouco mais depois. Aí começa. É assim. Tu estava indo tudo bem. Para onde? Menino do técnico. Tadinho. É isso, direito é isso. Aí a pilha, tá vendo? Adianta a tecnologia se a gente precisa de pilha. É isso. Então, eu vou falar um pouco sobre o movimento Liberte Nosso Sagrado, para a gente, né, não perder também o gancho. Esse movimento, iniciado por babás, por iás importantes, iás e alorixás, importantes do cenário do Rio de Janeiro e da Bahia, Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Beata de Iemanjá, do Ilê Axé Omijoarô, pela Mãe Nilce, que é hoje presidente da Renafro, hoje não, já há muito tempo, todas mulheres negras voltadas para o combate ao racismo religioso, sem dúvida, mais do que isso. Porque, pensem, quando a gente fala feminismo negro, mas as feministas negras só estão preocupadas com as negras. Não, o pensamento é outro. O pensamento é outro. Porque, quando a gente pensa no feminismo negro, eu estou pensando em retirar
a principal, né, vítima da opressão do patriarcado. E se eu tiro a principal vítima do patriarcado, eu diminuo o poder do patriarcado. Só que, quando a gente fala feminismo de uma forma geral, essa mulher negra ela é totalmente invisibilizada. E aí indico a leitura de Bell Hooks, de Grada Quilomba. Era esse o próximo. Então, vou falar agora da criação dos vieses inconscientes. Daniele, por que a gente está nesse século XXI? Por que a gente tem tanto racismo religioso? Olha, nessa ideia da colonização, tá? As ordenações filipinas, século XVII, né? Que eu acho que começou a viger no Brasil, século XVII, acho que também em Portugal também, século XVII. Rei Filipe II da Espanha, o rei Filipe I de Portugal. 1680, né? Isso aí, século XVII. E aí punia-se lá o que se chamava de feitiçaria. E olha as penas, né? A condenação a degredo perpétuo, pena pecuniária e a humilhação de ser açoitado. E ainda havia a possibilidade de sujeição à morte natural, ou seja, a pessoa que ultrapassasse a religião oficial, ela tinha essas penas. E a religião oficial era a religião católica. Então, vejam que lá atrás, século XVII, século XVI também, porque as manuelinas são anteriores às filipinas, mas na mesma sequência de penas capitais para a feitiçaria, e a feitiçaria tinha uma série de artigos. Eu não quis colocar aqui, mas se vocês quiserem, dão um Google. Vocês vão ver que a coisa é voltada para a pessoa escravizada mesmo. E para a mulher, né? Não posso deixar aqui de falar de Silva Federer, né? Sobre as bruxas, né? Então, isso vem sendo criado e alimentado no nosso subconsciente de que as religiões de matriz africana não são religiões, são feitiçarias, são seitas, como falava ali com o doutor delegado. Aí vocês vejam, está faltando um antes, não está? Aí, superadas as ordenações filipinas, que vigoraram, por exemplo, no Marco Civil até o Código Civil de 16, mas na seara penal, enfim, ela foi substituída, né, ao longo do tempo, por exemplo, pelo Código Penal do Império de 1830. Mas antes eu vou falar da Constituição de 1824. Aqui a gente está falando da Constituinte de 1823. Vejam que havia... Por que aconteceu? Final do século XVIII, Revolução Francesa, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Onde é que as pessoas daqui iam estudar? Na Europa. Então, esses ideais da Revolução Francesa foram, de alguma forma, né, que ninguém é, enfim, inerte, foram, de alguma forma, absorvidos. E ficou muito, aspas, cafona manter esse processo de escravização, pessoas sendo escravizadas, amarradas, açoitadas. Nossa, isso aí não tem nada a ver. E aí, na Constituinte de 1823, havia a previsão de liberdade para cristãos em gozo de direitos políticos, a tolerância para a religiões não cristãs sem gozo político e, por último, o atrelamento do Estado com a Igreja Católica Apostólica Romana como religião oficial do Império Brasileiro. Então, eram discussões que estavam sendo feitas na Constituinte. O que aconteceu? Vocês lembram, né? A Assembleia foi dissolvida e o imperador simplesmente outorgou a Constituição de 1824. Pode passar, por favor. E aí, o que a gente teve? A religião católica apostólica romana continuou a ser a religião oficial do Império, né? Todas as religiões serão permitidas com o seu culto doméstico. Dentro da tua casa, tu faz o que tu quiser. Tu espanca, tu mata, tu reza. Para fora, não.
Então, olha só de onde vêm os vieses inconscientes. Gente, isso é muito importante, porque isso a gente tem que sentar em casa e ir pensando, caramba, por isso que eu cheguei aqui, por isso que isso foi para lá, por isso que isso veio para cá. Ou particular em casas para isso destinadas sem forma alguma exterior do templo. Não podia ter uma palha da costa na porta, nem pensar, nem pensar. Um alguidar com uma pedra, por exemplo, não podia. Quartinhas de água, água não podia. Império, 1824. E aí, olha, ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. Gente, moral pública já abriu uma discricionariedade enorme. Enorme. O que é respeitar a religião do Estado? É o sincretismo religioso. Ah, mas de onde surgiu esse sincretismo? Não entendi. A gente tem a igreja de Nossa Senhora Rosário dos Pretos, a Bahia, onde os escravizados ficavam do lado de fora. Por quê? Eles tinham que ir lá. Então, quando a gente tem fé, a gente reza até por copo d'água. Não é, pai? Todos podem ser eleitores, menos os que não professarem a religião do Estado. Então, isso não é igualdade, isso não é respeito às outras religiões, isso não é liberdade religiosa. Isso não é liberdade religiosa. Se eu vou ter direitos fundamentais, políticos e civis, ceifados, mitigados, porque eu não estou respeitando, por exemplo, aqui a religião oficial do Estado. Pode passar? E aí vem logo o Código Criminal de 1830, foi como eu falei, né? A gente teve ordenações filipinas para o crime até 1830, seguiu no cível, tá? Claro, com repercussões no crime, mas isso aí é outra história, outra palestra, outro encontro. Mas olha o que diz o Código Criminal de 1830, né? Dos crimes policiais, está lá, celebrar em casa o culto de outra religião que não seja do Estado, que tenha alguma forma exterior de templo, ou seja, a Constituição dizia que você podia desde que não exteriorizasse. Aí, se você exteriorizasse, crime, né? Penas de serem dispersos pelo juiz de paz os que estiverem reunidos para o culto. Da demolição da forma exterior. Vai demolir um objeto sagrado para aquela comunidade que está ali reunida para fazer, para professar. E multa. Agora, vejam, da mesma forma que não havia na Constituição de 1824 as palavras escravo e escravidão, no Código Criminal do Império não tinha as palavras feitiçaria e feiticeiro. Era o tal do beber na igualdade, liberdade, fraternidade. Mas você via que, assim, uma leitura menos apurada já via que estava tudo ali de novo, igual, sem nenhuma mudança. E aí, olha, quando é proclamada a República, primeira medida antes de uma Constituição, o primeiro ato do Marechal Deodoro da Fonseca foi decretar o Estado laico. Ah, Estado é laico. Acabou essa história de religião? Claro que havia interesses, né? Mas, enfim, proíbe a intervenção de autoridade federal e dos Estados federados em matéria religiosa, consagra a plena liberdade de cultos. Como é que era essa sociedade de 1890? Eu tinha menos de 2 anos da abolição da escravização, chegada de colonos com dinheiro, terra, tinha até ticket cabaré. E o escravizado e a escravizada, agora livre, ganhou um Estado laico, que oficializou a desproteção das religiões que não eram dominantes. Estado laico significa isso. Liberdade de culto. Mas você rompe viés inconsciente só com lei, com decreto? Vocês vão ver onde isso culminou.
Logo a seguir vem quem? O Código Penal de 1890, claro, né? Pô, para a gente é o quê? É cadeia e pau, é cadeia e cemitério, meu pai dizia. Cadeia e cemitério. E aí, o curandeirismo, está tudo aí no 1890. Ah lá, prisão, tá vendo? Restrição da liberdade. Ah lá, hipnotismo. O que é hipnotismo? Qual era hoje a instrução normativa que definia do Ministério da Saúde lá o que era hipnotismo? Hipnotismo era o que o delegado achava, a delegada não tinha mulher, né? O que o delegado achava. A gente brinca no jargão jurídico, esteja preso. Praticar o espiritismo. Que Estado laico é esse? Que Estado laico é esse? Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios. Prisão. Prisão. Se por influência ou em consequência de qualquer destes meios resultar paciente privação, mais prisão. 1 a 6 anos. Qual o crime que a gente tem de 1 a 6 anos hoje, gente? A função do curandeirismo, do curandeiro, prisão. Se resultar morte, olha lá, 6 a 24 anos. Eu tenho 2 plenários no estado do Rio de Janeiro, 2 processos, né, melhor dizendo, que tratam de um caso parecido com isso aqui. De um caso bem parecido com isso aqui. Não posso falar que está sob sigilo, mas se agora, 2023, fatos ocorridos em 2017. Então, o Código Penal de 1890, ele respalda o aparelho repressor do Estado para promover uma caça às práticas religiosas que não se enquadram no padrão civilizatório ideal. Então, veio a palavra que é mais importante do dia de hoje, o racismo religioso institucional. Por quê? Cada um de per si, a gente hoje, por exemplo, a gente tem lei CAO, a gente tem Código Penal alterado, lei de injúria alterada, imprescritível, tudo nosso. Mas quem é que rompe o racismo institucional? Ai, gente, eu sou do Rio, então às vezes eu falo mais gírias. Racismo religioso e institucional. Aí, isso aqui que eu estava falando do Liberte Nosso Sagrado, são peças que foram retiradas, expropriadas, quebradas, danificadas, violentadas, porque é uma violência você entrar num quartinho de um orixá sem pedir agô. Que dirá quebrar tudo? Nem sei. 1890 a 1940, a polícia perseguia as religiões como Umbanda e Candomblé. Aí, mãe meninazinha do Oxum, em 2017, ela começa essa luta. Ela diz, para nós não é só um acervo, é o nosso sagrado. Você precisava ver essas mulheres, mãe Beata já faleceu, uma meninazinha está viva, mas com quase, uma mulher de Oxum, eu vou chutar 90, mas ela deve ter 100. Quando elas se depararam, tem um documentário sobre o Liberte Nosso Sagrado. Nesse link que eu botei da National Geographic, tem um link para o documentário. E foi uma exposição no Museu da República. Ficaram expostos. O que pôde ser exposto? Porque todas essas peças estavam no chamado Museu da Magia Negra. Era um museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Racismo institucional. Racismo religioso institucional. Então, amparados pelo Código Penal, eles caçavam, perseguiam e recolhiam esses objetos. Em 1912, vocês vejam, pouco tempo depois, né, e realmente é pouco tempo depois, né, porque o Código Penal, no tamanho do Brasil, ele foi demorando a pegar, mas em 1912, houve esse evento chamado o Quebra de Xangô em Alagoas. Foi o evento mais violento que a religião de matriz africana no Brasil se tem notícias, né? Fora, né, a própria escravização mesmo, né? Pode voltar, por favor. E aí, na noite
do dia 1º de fevereiro de 1912. Gente, 1º de fevereiro é véspera de quem? É véspera do dia 2 de fevereiro. Aí é só quem gosta de MPB, né? No 2 de fevereiro. As pessoas estavam reunidas para cultuar Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição. É isso que eu estou dizendo, né? É o sincretismo que a gente foi obrigado a seguir. E aí, um grupo paramilitar chamado Liga dos Republicanos Combatentes, criada por esse político, Fernandes de Lima, invadiu e destruiu os terreiros da cidade. Imagina uma marcha, nada a ver com o 8 de janeiro, imagina uma marcha de pessoas vindo, uma turba, quebrando tudo, zoando tudo. Mais de 500 pessoas ficaram encurraladas numa lagoa. Mais de 500 pessoas. E terminou com a morte violenta da liderança religiosa tia Marcelina, que foi espancada até a morte. E ela dizia, bate, bate mesmo, que vocês não vão me calar. Então, é um episódio fomentado por quem? Pelo Jornal de Alagoas. Por quê? Porque o político da época, que era da família Malta, eu acho, né? Eu não botei. Isso aí, Euclides Malta. Ele se dizia ali, ó, vocês não dá para ver muito, porque é uma foto da foto. Você vê, olha lá que dia é o jornal, do dia 1º de fevereiro, né? Bruxaria, que dizia que ele tinha o corpo fechado para Xangô. E ele, como era ele era católico, apostólico, romano, mas ele, como angariava votos, se dá com a população, uma coisa boba, né? Você ir nos locais, frequentar os movimentos sociais, escutar o seu jurisdicionado, escutar a sociedade. Começaram a dizer que ele estava fazendo bruxaria para se manter no cargo. E foi o Jornal de Alagoas, olha a imprensa imparcial, adoro, neutra, que só está preocupada com fatos. Foi lá e falou, na capa do Jornal de Alagoas, isso, gente, em 1912. E aí, o Fernandes Lima, que comandou essa turba, essa zorra, que gerou a morte de uma liderança religiosa, ele, além de não ser condenado, ele foi eleito, vice-governador, deputado federal e senador, e hoje ele é nome de praça. Por isso que, há pouco tempo, nos Estados Unidos, né, já há mais tempo, mas no Brasil se começou o movimento de renomear e retirar de espaços públicos nome de pessoas totalmente ligadas a um aparelho repressor, antidemocrático. É isso aí, porque você cultua e não sabe que está cultuando. E olha os objetos, gente, levados por essas pessoas que saquearam e depredaram os terreiros de Alagoas. Olha aí, olha, eles levaram Liga dos Republicanos Combatentes. Está parecendo aquele capu da PM, né, que faz com fuzil 19º batalhão, sei lá. Aí, utensílios levados pelos oposicionistas. A quebra de Xangô foi a mais violenta ação contra povos do terreiro que se tem registro no Brasil. Não dá para falar sobre racismo religioso sem falar desse marco, que é essa quebra de Xangô. E aí vejam o jornal da época também, né? Da Gazeta de Notícias, de 1916, dizendo que prendeu pessoas em uma sessão de macumba interrompida pela polícia. Então, assim, isso vai criando na gente os vieses inconscientes. Olha a importância da mídia de apurar um fato. Mas, claro que eu também entendo que o capital, né, que o dono daquela mídia, e por isso que eu não tenho rede social mais, há mais de 3 anos, mas eu vejo a importância da rede social, porque se você quiser uma notícia séria, se quiser correr atrás do fio daquela notícia, você consegue. Você joga para lá, joga para cá, vai ter lá um post de alguém. Foi o que aconteceu com esse menino da Cidade de Deus, o Tiago. Tiago, a polícia todo o tempo dizia, a Defensoria Pública teve que entrar com uma ação para retirar da página da polícia que ele era um criminoso.
Criminoso alvejado em operação policial. Caraca, direito à imagem, né? E a família tendo que transformar o luto em luta para correr atrás da memória desse adolescente de 13 anos. E como é o dia seguinte? Eu trabalhei na chacina do Jacarezinho, atendendo as vítimas, os familiares das vítimas. E é algo assim que te muda para a vida, né? E olha, acostumada a 13 anos de defensoria, muda a vida, porque você está escutando um relato de uma pessoa que falou assim: eu não reconheci meu filho, doutora. Não botaram ele na geladeira, né? Não dava para reconhecer, porque amarraram ele em cima e todo o sangue desceu. Falou: eu só reconheci meu filho. Trocaram as roupas, né? A bermuda e a... Então, é muita crueldade, é algo que está além. Por que isso? Aí, se a gente combate o racismo institucional, se a gente tem um órgão que coíba essas ações individuais, porque o coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi para a televisão dizer: não há nenhuma orientação da polícia. Então, é uma ação individual. Como é que esses policiais vão ser punidos? E se as pessoas não tivessem a coragem de filmar? Ontem mesmo, uma jornalista da profissão repórter da Globo estava fazendo uma filmagem de uma incursão no Guarujá. O policial militar apontou o fuzil para ela, mesmo ela se identificando como jornalista. E aí eu preciso falar da mãe Gilda. O incidente, né, enfim, esse racismo religioso violento foi que gerou, né, muito tempo depois, a criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que foi instituído por uma lei federal em 2007, Lei 11.635. A Folha Universal, inclusive, foi condenada em juízo, tá, a pagar uma indenização para os familiares, porque ela morreu. Publicou uma manchete, né, com a foto da Ialorixá, da mãe Gilda, tirada aleatoriamente, e dizendo: macumbeiros e charlatões lesam o bolso e a vida de clientes. Gente, isso é 1999, é o recorte que eu fiz. Pô, tudo melhorou, Daniele. Pô, 1912, 1916, isso não acontece mais. 1999, uma publicação oficial tem a liberdade, né, a ousadia de colocar a foto de mãe Gilda e associar ela a macumbeiros charlatões que lesam o bolso e a vida de clientes. Aí eu falo que o racismo, ele mata, paralisa ou adoece. Essas três coisas aconteceram com mãe Gilda. Mãe Gilda ficou tão dilacerada e teve o terreiro invadido por 2 vezes por religiosos dessa igreja, que ela infartou, ela teve um infarto fulminante. Lélia Gonzalez infartou, né? Porque a gente leva aqui, ó, para o coração. Para o coração. Então, esse episódio de mãe Gilda gerou, depois, em 2007, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Isso não é admissível no Estado Democrático de Direito. Isso não é admissível. Mas é permitido, né? Porque circulou. E aí, outras hipóteses de racismo religioso institucional que eu trago. 2 casinhos, né, retirados ali do Senado, ó. A fonte é o Senado. Em 1976, tinha uma lei na Bahia que obrigava templos de religiões de origem africana a se cadastrarem na delegacia. Mas o Estado é laico, a liberdade religiosa. Gente, a gente tem que se indignar com isso. E hoje eu tenho, né, eu assisto juridicamente uma IA que é vizinha de 2 guardas municipais que vão reiteradamente fazendo atos de notificação de multa. E eles estão blindados pelo racismo institucional da Guarda Municipal. Aí, quando ela chama a polícia, porque na hora que ela vai fazer um preceito, eles colocam: na casa do Senhor não existe Satanás,
uma caixa de som totalmente voltada para a casa dela, e ela liga para o 90. Olha, estou querendo fazer e tal. Aí sabe aonde a polícia vai? Na casa do vizinho. Esses macumbeiros aí estão fazendo muito barulho? Estão fazendo... Aí ela tem que sair. Aí agora, o que ela faz? Ela avisa, e é uma área, né, com conflitos paramilitares recorrentes, então ela vai no batalhão, avisa que ela vai fazer um xirê. Isso é, sabe, é para dilacerar a alma. Para dilacerar a alma. Ela faz isso hoje, em 2023. E não adianta eu falar para ela, não precisa. Eu vou proibir a sua entrada no batalhão. Mas ela não consegue. Ela só se sente segura, porque isso, a gente é energia, né? Candomblé é energia. Religião de matriz africana é energia. E ela está ali, ó, toda conflito. E fica doente, né? Ela tem estado muito doente. Aí, na Paraíba, vejam, uma lei aprovada em 66 obrigava sacerdotes e sacerdotisas das religiões de matriz africana a se submeterem a exame de sanidade mental por meio de laudo psiquiátrico. Tu quer ser babá? Tu quer ser um mentor da Umbanda? Tem que passar por exame de sanidade mental. É tipo um alvará, você tinha um alvará. A casa é legalizada? Está aqui o alvará, ó. E o teu laudo? Cadê? Quem é que manda aqui? Cadê o laudo psiquiátrico? Racismo institucional religioso. E aí a gente tem o Código Penal de 40, que mantém até hoje, isso não está revogado, abrogado, derrogado, charlatanismo como crime. E olha lá, tem pena de privação de liberdade. Exercício ilegal da medicina. Tem pena de privação de liberdade. Que é onde enquadra. Aí, curandeirismo, 2023, meus senhores, minhas senhoras, senhores. Tem pena de privação da liberdade. Então, veja que isso são instrumentos utilizados, por exemplo, para sujar a folha de antecedentes criminais de um babá, de uma IA que está mexendo ali com aquele grupo político do município. Então, não tem Estado laico, né? Então, eu pergunto, a quem o Estado laico protege? Posso dizer, afirmar que não é quem professa as religiões de matriz africana. Não é. E aí, a ONG Crioula, uma ONG muito, muito, muito conhecida na resistência antirracista, feminista, ela editou uma cartilha muito boa, né, que é o Terreiros em Luta, Caminhos para o Enfrentamento ao Racismo Religioso. E diz lá, ó, que o racismo é uma prática histórica. Eu mostrei para vocês aqui. É porque eu não quis voltar lá, ordenações afoncinas, manuelinas, mas Filipinas é muito ontem. Está lá, e tudo sendo reiterado, né? A defesa da liberdade religiosa não é realidade para nós, povo de terreiro, não é. Né? Os adeptos dos terreiros perdem o acesso aos seus direitos básicos por conta da violência. Um direito básico, a assistência jurídica na defensoria pública. Ou vocês pensam que lá não ocorre isso? Isso é um problema lá do outro. Eu hoje estou à frente da Coordenação de Promoção da Equidade Racial, que é um órgão de governança. Então, a Defensoria Pública, quando cria esse órgão em 2020, ele diz, sim, existe racismo institucional na Defensoria. E a gente vai combater. É fácil? Não. Rivotril, álcool. Mas a gente vai encarando as demandas. Então, por exemplo, se a gente tem a notícia, a interlocução com a ouvidoria é muito importante, de que foi negado um atendimento a uma pessoa que estava com as suas vestes religiosas, ou que, por exemplo, um caso prático, um terreiro era vizinho a uma escola municipal.
Era um terreno baldio, era vizinho a um terreno baldio. Um dia o município resolveu criar uma escola municipal. Gente, escola municipal, hein? Crianças gritando por 24 horas por dia. Assim, muro com muro do terreiro, não tinha. Eu acho que aproveitaram o muro do terreiro e subiram a escola em cima do muro do terreiro. Até aquela liderança religiosa entender que tinha a OIT 169, que teria que ter tido consulta prévia daquela comunidade religiosa que ali vivia. E passou 5 anos. Aí passou 5 anos que cristalizou para a administração pública. Perdeu. E aí a pessoa vai à Defensoria Pública, você tem uma série de mecanismos, por exemplo, hoje a Convenção Interamericana é recepcionada como norma constitucional, o Decreto 10.932, recepcionada pelo nosso ordenamento como emenda constitucional, mas o defensor preferiu dizer que tinha ocorrido a decadência, que não dava para fazer nada, que era melhor ele se mudar dali. E aí a sorte que tinha um advogado lá no terreiro. Falou, cara, procura uma ouvidoria da defensoria. Ele não sabia fazer. Falou, eu não sei fazer isso, eu não sei, mas eu acho que isso está errado. Houve alguém para dizer a ele, quando devia ser a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, negando direitos, acesso ao direito. Não é o defensor, a defensora que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. É claro que, doutor, eu quero entrar uma ação para transformar um elefante cinza em rosa. Olha, crime ambiental, primeiro ponto. Segundo ponto, não dá para fazer e tal. Diferente. Tem tese jurídica para isso. Poderia ter consultado a Coopera, poderia ter consultado no Cora. Mas, como é órgão de combate ao racismo, muitas vezes eu sou assim, teu órgão é qual? Aquele é o quê? Que combate não sei o quê dos pretos? Minha instituição, né, a qual pertenço, tenho ela como minha porque eu penso que um dia a gente vai ter um novo pacto, é uma instituição que está fazendo 70 anos e que só temos 13,6% de pessoas negras ocupando espaços de poder, enquanto defensores e defensoras. Então, é como pregar no deserto, né? Que já não basta a gente ter que combater o racismo estrutural. E a gente se ainda veicula com esse racismo institucional e subjetivo das pessoas, né? Que eu falo que o racismo institucional é um grande holograma de vários racismos individuais, né? Só que de vários racismos individuais de quem ocupa o poder, quem tem poder de decisão. E aí é importante a gente falar também, gente, de racismo religioso em ambiente escolar. Precisava falar isso para vocês. Porque, vejam, o livro infantil do Emicida, do rapper, ele tem um livro chamado Amoras. Meus filhos amam, eu tenho 2 meninos. E uma mãe de um aluno pega esse livro na escola, ela, não sei se o filho levou para casa, provavelmente, e ela pega o livro e faz isso aí, ó, lá. Lá dizia assim, aí tem essa imagem, que para mim, Daniele e o Emicida, remete ao Batalá, ao Oxalá. E aí ela escreve lá, leiam também, Êxodo 20, orixás não são deuses. Ela bota entre aspas e exclamação. Eles são ídolos africanos, cuja sua personalização é assumida por entidades, consideradas pelo cristianismo como anjos caídos. Ela escreveu isso no livro, ela vandalizou um livro infantil de uma escola particular. Leia-se aqui, é uma escola particular, sem nenhuma preocupação, né? Não terás outros deuses, enfim, ela faz umas citações da Bíblia. E aí ela faz depois uma loucura que é... loucura não, né? Ela faz, enfim, um racismo religioso, dizendo que nome artístico de um rapper, uma junção de MC mais homicida. Aí delírio. Né? Conheçam também a bio do autor. Né? Eu não recomendo livros religiosos em escolas, já que a Bíblia foi retirada de lá. Então, assim, isso é racismo religioso em ambiente escolar. Essa mãe escreveu no livro, ficou muito claro qual era a posição dela. E quem não escreve?
como é o caso de um menino que a gente atende lá, ele fez a sua obrigação, foi com vestes religiosas para a escola, 9 anos de idade, e aí ele começa a não ir à aula. A mãe, 3 filhos, trabalhava a quase 100 quilômetros da escola, não conseguia saber que ele não estava indo à escola. Aí a escola liga, depois de 2 semanas, o bullying que ele sofreu, o racismo religioso que ele sofreu, por vários dias, a escola não se preocupou. Mas 2 semanas sem aula, ligam para a mãe, e a mãe não conseguia ir, sabe por quê? Ela é empregada doméstica, trabalha de 15 em 15. De 15 em 15, não, ela fica 15 dias e vai um final de semana. 15 dias e vai um final de semana. É assim a jornada dela escravizada. Empregada doméstica também é outro rolê também para a gente conversar, é importante. E aí ela vai e senta com o menino para brigar com o menino, e ele diz: mãe, mexeram na minha cabeça. Eu não estou me sentindo... Eu não respeitei meu orixá, eu deixei mexer na minha cabeça. E ele todo machucado. Uma criança de 9 anos. Aí, claro, ele me encontrou, a gente se abraçou. E ele chorou, e assim, eu segurei, né, a língua no céu da boca, depois chorei 2 horas seguidas, mas... E ele falou: tia, mas isso pode, eles podem fazer isso comigo? Então, a gente fez reunião com os gestores daquele município, com os gestores da educação, para a gente poder avançar. Porque aí, por exemplo, isso aqui caberia uma ação criminal, por exemplo. Isso está no artigo 20 da Lei CAO. Isso está no artigo 20. O racismo religioso ele não é crime de hoje. Lei CAO. Mas aí você enxerga o que você quer, né? Só agora desenhou na Lei CAO. É igual o recreativo, desenhou, mas está lá há muito tempo. E por que a gente não vê inquéritos, a gente não vê subnotificação? Porque é fácil para um babá indumentado entrar numa delegacia? Não é fácil para uma vítima de violência doméstica? Periférica, mulher preta, vocês vejam que na pandemia, rapidamente, aumentou, né? Diminuiu o número de ocorrências de mulheres brancas de violência doméstica e aumentou em mais de 20% em relação às mulheres negras. Então, há uma coisificação, há uma objetificação, que eu já falei que veio lá da colonização. E aí eu falo de uma série de legislações pertinentes, tá? Isso está lá, vai ficar com vocês. É muito importante, mas eu vou chamar a atenção, já que eu falei do FONAER, de 2 medidas importantes do CNJ. A resolução, uma do CNJ e a outra do Conselho Nacional de Saúde. A resolução 440 do CNJ, ele instituiu a Política Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa. Então, eu também estou aqui porque o CNJ está fiscalizando também um pouco essa atividade, né? E aí é muito importante esse artigo 2º, eles tiveram cuidado, isso tudo consultado por intelectuais e tal, pela academia, de criar conceitos que pudessem orientar a aplicação, por exemplo, das leis que existem. Então, é muito importante você ter uma resolução dessa editada pelo Conselho Nacional de Justiça. É muito importante. E isso também vem um pouco daí, olha, porque a década da defesa das pessoas afrodescendentes pela ONU começou em 2015, vai terminar em 2024. Então, de 2015 para cá, talvez por isso que a gente veja uma ebulição no sistema de justiça, nas academias, nas universidades, começou-se a buscar de forma mais efetiva essa equidade racial. Eu mesma participei de algumas reuniões com a ONU. Não tive o prazer de ir a Genebra, mas participei virtualmente.
e dei, claro, a contribuição em relação como defensora e coordenadora. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Redesca, elas convocam os estados, o Brasil é signatário, né, não preciso nem dizer, da Convenção Interamericana, a promover respeito às religiões de matriz africana nas Américas. E eles fazem um documento que está nessa fonte aqui, nesse link. Esse documento é fantástico, para a gente ver que a gente não está sozinho. Que o Brasil não é o único país que sofre as mazelas do racismo religioso. É algo muito comum, olha aí, nas Américas, aí o processo de colonização. Né? E, por fim, eu chamo a atenção dessa resolução do Conselho Nacional de Saúde, olha de quando? 20 de julho de 2023. Resolução 715. E olha que a gente tem lá o curandeirismo, a assistência dos terreiros criminalizada, e olha o passo evolutivo que a gente deu com essa resolução. Manifestações de cultura, terreiras, barracões, casas de religião, são equipamentos promotores de saúde e cura complementares ao SUS. É isso. É isso. Então, eu posso, hoje, como instrumento de vingança, instrumento político, racista, aplicar o Código Penal para quem está promovendo a cura, né, o acolhimento. Ah, Daniele, mas eu sei de um pai de santo. Aí você sabe de muita coisa, né? Porque é o racismo religioso. É o racismo religioso. Então, gente, foi isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico feliz de estar aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, falando sobre esse tema. Não é um tema espinhoso, é um tema necessário, urgente, que tem que ser enfrentado. Mas enfrentado por cada um e, obviamente, institucionalmente, pelas instituições. Né? Se a gente tem um sistema de justiça para promover direitos, para proteger direitos, para reparar direitos violados, é preciso que esse serviço público, para sua eficiência, não seja racista. Então, muito obrigado a todos, todas e todos. Bom dia. Obrigada, doutora Daniele, pela explanação. Acho que foi muito importante, né, a gente ter esse momento de escuta e também diálogo. Eu sou Érica, eu sou IAO do Ilê Axé Ojuodé, e também faço parte da coordenação do Fórum de Religiões de Matriz Africana do Estado de Goiás, né, que é um grupo que se propõe a fortalecer e articular as lideranças e as comunidades tradicionais de terreiro para falar desse tema e, sobretudo, do acesso a direitos. Né? E aí a minha pergunta vai muito de encontro a isso, né? Como que a gente pode estar mais próximo, ao mesmo tempo que a gente quer combater o racismo religioso, institucional, né, a gente também percebe que é necessário a gente estar em diálogo, né, com as instituições, com a Defensoria Pública, né, com todos os mecanismos de defesa, né, de garantia de direitos. Né, então, é essa articulação mesmo em rede, né, sociedade civil organizada, os grupos e todos os mecanismos, né, de defesa de direitos. Então, a minha pergunta vai muito nesse sentido, assim, da gente pensar e dialogar como é que a gente pode alargar, né, essas possibilidades de articulação em rede, da gente promover ações conjuntas, né, aprofundar mais esse diálogo em relação à garantia de direitos, à defesa de direitos, mas, sobretudo, o nosso povo ter acesso, não somente às informações, mas garantir também que a gente consiga, de fato, exercer, né, o nosso acesso, né, e também o conhecimento, né, que essas informações cheguem às lideranças, às comunidades. Né. Dentro do fórum, a gente percebe que ainda há muita dificuldade da gente fazer esse diálogo, né, e como também a gente traz as instituições para fazer esse diálogo e, sobretudo, promover que a gente tenha também condições, né, de não só conversar,
mas também de ter, de fato, acesso, né, a essas garantias de direitos. É um pouco isso que eu queria colocar aqui para a gente dialogar. Benção, benção. Olha, tem que ocupar, né? Tem que ocupar. O que você está fazendo hoje aqui é isso, está ocupando espaço. Tem que se aquilombar, reunir. A Renafro, por exemplo, que tem representação nacional, ela hoje tem assento no FONAER, no Fórum Nacional de Equidade Racial, do Conselho Nacional de Justiça. Crioula tem assento. O Judiciário, por exemplo, entendeu que, sem a sociedade civil, no caso do Conselho Nacional de Justiça, não vai haver caminhada. Vai haver atropelamento, vai haver pé na porta, o teu direito é esse, toma. Então, tem que haver escuta. Olha só o que a Convenção 69 da OIT fala. Escuta prévia dos povos. E a religião de matriz africana, e eu posso falar, né, por ser uma mulher de axé, nós somos uma comunidade, né? Não é só sobre ser religião, é sobre pegar a comida do axé e fazer quentinha e distribuir nas ruas para diminuir a fome da população em situação de rua. É acolher mulheres vítimas de violência doméstica que você nunca viu na vida. O babá, a Iá, vai abrir a porta. A Renafro, a mãe Nilce, fala muito, né? Fala muito sobre isso. Sobre o quanto que os terreiros foi local de acolhimento, por exemplo, para a população LGBTQIA+, onde nenhuma religião aceitava. E lá não havia. Digo preceitualmente, né, gente? É o ser humano, né? Também, né? Também não vamos pintar de dourado o que está estragado. Isso é ditado baiano, de meu avô, que era baiano, né? Ele tinha isso e tinha acerte teu relógio com o meu, quando eu estava fazendo minhas zorras. Mas eu acho que tem que ocupar, tem que se aquilombar, tem que se apropriar. 20 anos de cotas, por exemplo, nas universidades, me fez ver hoje que há muitos movimentos sociais com acesso ao conhecimento de direitos. E isso dá liberdade, por exemplo, para filmar uma ação que você está vendo que é ilegal, que é ilegítima. Então, acho que o ponto de partida, como foi em 1500, com os escravizados aqui chegados, sequestrados, é o aquilombamento. Esqueçam as diferenças. Vamos pensar em progredir nesse pacto civilizatório. E é preciso que a branquitude reconheça seus privilégios e ceda, é o papel. Quem criou o racismo não foram as pessoas negras. E, por outro lado, é preciso que nós nos reconheçamos como pessoas negras aquilombadas, caminhando lado a lado, porque querem nos deixar como todos somos iguais, mas as pessoas negras também não são iguais, pensam diferente, né? Então, quando você reduz tudo, por exemplo, religião de matriz africana, tem muitas religiões. O candomblé que se pratica no Brasil não é o candomblé que se pratica em África. A Umbanda é brasileira. Então, é a raiz. A perseguição é o aquilombamento na opressão, naquela situação de vulnerabilidade. E aí é importante, né, eu estar aqui, falando sobre racismo religioso, a gente fazendo essa troca, trazendo também a escuta dos meus mais velhos e das minhas mais velhas, que contam as repressões. Você viu onde eu fui buscar as fontes? De Mãe Gilda, de Mãe Meninazinha, do Oxum. É história, gente, dessa quebra de Xangô. Então, aquilombamento e ocupação. Algumas vezes vai ser uma ocupação com amor,
Porque é isso, a branquitude tem que ser instada, né? Tem que ser instada, tem que ser movimentada. A Defensoria Pública, vejam, do Estado do Rio de Janeiro, ela foi muito criticada, porque, no ano, ela falou que ia conseguir dar posse a cotistas, que o concurso ia ser. Fizeram uma posse social no Jacarezinho, salvo engano, que só tinham pessoas brancas. E aí o movimento social foi para dentro da Defensoria Pública, através da ouvidoria, a importância da ouvidoria externa da Defensoria Pública. Não é um defensor público ouvidor, hoje, já há algum tempo, né? Mas há muitas defensorias que não têm ouvidoria externa, porque é a pauta corporativista, né? Porque vai instar você ao que está escrito na Constituição, que é a defesa intransigente das pessoas em situação de vulnerabilidade. Está escrito lá. Se tu não fez prova para isso, tem que trocar de concurso. Eu não sei nem qual o concurso que não é. Essa também não é a missão do Poder Judiciário, essa também não é a missão do Ministério Público, de promover a defesa do Estado Democrático de Direito, de proteger o que a gente chamou de democracia. Só que a democracia, a nossa democracia, ela tem categorias de humanidade. E as pessoas negras, as pessoas que cultuam a religião de matriz africana, elas estão na última categoria de humanidade. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. E não mata com um tiro, não mata ligando, mata a paulada, em via pública, fazendo sinal para a câmera, está morta. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Sou Yalorixá Marileide Oxumaré, dirigente do Movimento Agô. Nós já realizamos um trabalho aí há mais de 10 anos, né, na desconstrução da intolerância religiosa, do preconceito e agora do racismo religioso, né? E é importante, assim, esse trabalho que você está fazendo em relação à desconstrução, né, do racismo institucional, porque a gente luta para garantir e assegurar os nossos direitos, porque direitos nós já temos, mas esses direitos não são aplicáveis, né? E aí eu pergunto, quem é, né, dentro do judiciário que é responsável de acompanhar a aplicabilidade dos nossos direitos, né? E aí tem essa parte. Hoje nós temos aqui já a GEACRE, que é um grupo, né, especializado, onde a gente tem hoje um respaldo em relação a quando a gente vai recorrer, pedir alguma ajuda, e realmente tentar valer os nossos direitos. Mas, depois que a gente vai lá e presta essa ocorrência, a gente vai de encontro com o racismo religioso institucional, né? Aonde a gente percebe que as coisas não avançam, aonde a gente percebe que ninguém nunca, né, realmente é penalizado pelo que comete contra as nossas comunidades, né? E a gente pode recorrer a tudo, à defensoria, à polícia, ao ministério, mas eu quero que alguém me relate aqui algum caso de alguém que foi penalizado por cometer um crime, né, de racismo religioso. Então, isso é a prova, né, de que existe o racismo religioso, a intolerância religiosa dentro das nossas instituições governamentais que existem para que faça valer a lei, né? Então, não é uma pergunta somente, né? É uma reflexão que eu quero que as pessoas que façam parte do judiciário, que estiverem aqui presentes, façam, né? E que também esse projeto, que acredito que seja inovador, né, dessa ligação entre a Defensoria, o Tribunal de Justiça, o EJUG. Eu já me cadastrei no curso, né, do EJUG, que já começou agora, sobre intolerância religiosa. Eu sou também conciliadora e mediadora judicial. Por que eu fiz o curso de conciliadora e mediadora judicial? Porque no dia que eu fui numa delegacia prestar ocorrência, porque um policial tinha colocado uma arma na minha cabeça, porque o filho dele estava xingando e oprimindo o meu filho de 6 anos, que hoje tem 24 anos, né? Quando eu fui falar para ele, menino, não faz isso, não, vou contar para o seu pai. Aí eu fui contar para o pai dele botou um revólver na minha cabeça e falou, meu filho não xingou você de macumbeira. E eu fiquei 6 horas, né,
lá na Polícia Militar para ver se eu era ouvida, e você sabe no que deu? Nada, porque ele tem a voz do poder público. Então, eu quero saber o que mudou de quando meu filho tinha 6 anos de idade para hoje, que ele tem 24 anos. Nada. Então, é isso, gente. Eu não tenho uma pergunta. Eu quero só mesmo jogar essa reflexão para todos, né? Onde a gente fala em garantir e assegurar os nossos direitos, mas nossos direitos não são aplicáveis. E quando a gente vai atrás dos nossos direitos reais, a gente não vê uma penalização. Então, todo mundo está muito à vontade para jogar uma pedra àquela mulher macumbeira, todo mundo está muito à vontade para invadir os nossos terreiros, né? Todo mundo está muito à vontade para entrar dentro da nossa casa e quebrar tudo. Por quê? Porque ninguém nunca foi penalizado. Então, essa reflexão que eu quero deixar. As pessoas podem fazer tudo contra o povo de terreiro, né? Porque nada vai acontecer. Então, existe a lei. Para quê? Né? Por que essa lei não é aplicada para todo mundo de forma igual? Porque se eu, macumbeira, acertar uma pedra na cabeça de alguém, eu vou ser penalizada. Mas se alguém, né, de boa índole, né, cristão, tacar uma pedra em mim, não vai acontecer nada. Outra coisa também que eu percebo acontecer muito, onde sempre dá tudo em pizza, é quando alguém vai lá, denuncia no dia que a gente está tocando, e aí chega a polícia militar, né? E aí tem o confronto entre a lei do silêncio, né? Que vai até às 10 horas da noite, e a nossa liberdade de culto. Por exemplo, nós estamos aqui numa palestra em horário comercial, numa quinta-feira. O nosso povo está trabalhando, a maioria. Então, a maioria não tem como estar aqui presente. Por isso, nós realizamos as nossas festividades aos sábados ou aos domingos, para que todo mundo possa estar participando. E, mesmo assim, quando a polícia chega, fala, não pode mais fazer barulho, 10 horas. Se for uma obrigação de 7 anos, ou do IG, que é mais demorado, como que a gente faz? Vai parar a obrigação por causa do barulho? Cadê o nosso direito? Cadê o nosso direito de tocar o tabaco? Cadê o nosso direito à religião? E aí coincide entre um direito, né, sobre a lei do silêncio e o nosso direito à nossa tradição, à nossa religiosidade, à nossa cultura. E sempre quem é penalizado somos nós. Então, cadê o nosso direito à religiosidade? Né? É isso. Então, obrigada, gratidão pelo trabalho que a senhora está fazendo aqui, né? Espero que realmente esse trabalho possa realmente fazer com que a desconstrução, tá, do racismo religioso institucional possa começar a acontecer, né? É através de uma ação. Obrigada. Na verdade, o racismo é do sistema de justiça. Não dá para apontar, por exemplo. Eu contei aqui fatos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, né? Que é uma instituição que é comumente vista como uma instituição, a Casa da Cidadania. Eu vou lá que lá vai resolver. Lá, geralmente, é a última ponte, né? A última tábua. Para cair no buraco, você passa ali primeiro. O por último, né? Fala, não, antes de me jogar no buraco, eu vou passar na Defensoria. E o atendimento é permeado de racismo institucional. Então, eu acho que o sistema de justiça ele vai ter que se reformular. Ele vai ter que enxergar as pessoas negras como cidadãos e cidadãs, né? Ainda que esse termo, cidadania, tem uma série de questões, mas como seres humanos. Eu participei no Conselho Nacional de Justiça, do Seminário da Dignidade Humana, e eu comecei a minha fala dizendo, nós somos humanos. Me veem como uma mulher, quem chega primeiro, a defensora ou que José Bonifácio falava há 200 anos atrás na Constituinte de 1824? Tá, a gente vai abolir a escravização, mas e a mancha indelével? E a mancha indelével está na cor das pessoas negras, nos objetos religiosos que a gente carrega, que uma pessoa que professa a religião carrega. Então, assim, essa desconstrução ela é cotidiana, ela é diária. E o sistema de justiça ele tem que ser instado. Vocês vejam que tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela
tem casos do Brasil de racismo religioso. Os movimentos estão se organizando para levar mais casos à comissão, porque meio que virou a última ponte. Mas, quando você olha a Resolução 440 do CNJ, é uma luz no fim do túnel. Eu estou aqui falando de racismo religioso institucional. Então, como diz Mônica Cunha, que perdeu o filho adolescente morto pela polícia 20 anos atrás, vereadora do Rio, ela fala assim para mim. Uma vez eu falei com ela: eu estou cansada, Mônica. Mônica, eu estou cansada. Eu não acredito mais em mudança. Aí ela virou para mim e falou assim: tu perdeu um filho? Tomei logo um coió rápido, né? Tu perdeu um filho? Tu sabe o que há 20 anos eu lutando pela memória do meu filho? Não diz que não deu em nada, não. Não diz que não deu em nada. É claro que as mudanças são lentas. É claro que eu tenho o meu dia de fúria, queria ser igual o Michael Douglas, pegar um taco, pá, pá, pá. Mas sei, como ela disse, para a gente o rigor da lei, né, é maior. Mas eu acho que é o sistema de justiça em geral. Começa desde do policial militar, que vai fazer essa ocorrência, passando por quem vai lavrar o inquérito, e assim por seguinte, né? Então, é isso, gente. Pessoal, só por adiantar da hora, só quero agradecer mais uma vez a Daniele por ter participado aqui com a gente. No ano passado, a doutora Cirlei tinha me procurado para conversar justamente sobre aquela resolução do CNJ de intolerância religiosa, que a gente precisaria fazer algum tipo de evento nesse sentido. Eu até, na época, por total realmente desconhecimento tanto das religiões de matriz africana e tanto do tema do racismo religioso, eu fui em busca da Débora, que é a assessora de comunicação da Defensoria, e, conversando com a Débora, ela me indicou a Daniele, e a Daniele, naquele momento, foi super acessível com a gente. Ela fez o evento de forma virtual para o tribunal, e aí acabou que, por coincidência, na nossa divisão, eu acabei pegando o racismo religioso. Aí eu disse: não, agora chegou a vez de a gente conversar com a escola para ver se a gente conseguiria. O desembargador Jerônimo acatou, né, e a escola tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, né, com os grupos de estudos, com diversos temas, e o racismo é um tema que tem sido trabalhado aqui. Então, quero agradecer à escola, à IJUG, agradecer à nossa presidente do comitê, a doutora Adriana, né, que tem sido uma grande líder para a gente, tanto no grupo de estudo quanto no comitê, e ao desembargador Jerônimo, com a escola, com essa direção, que tem conseguido também fazer com que esses eventos estejam acontecendo. Obrigado, pessoal. Quase boa tarde, né, mas bom dia a todos e a todas que aqui estão. Agradecer à doutora Daniele pelo brilhantismo da sua palestra. Sem querer polemizar, mas fazendo aqui um reparo, professora, a escola tem se encaminhado para um sistema de trilhas de aprendizado. Eu prezo muito pela autonomia, mesmo no âmbito judicial, embora isso possa ser um pouco questionado, mas a autonomia pedagógica de escolas como a nossa. Eu participo desse movimento de formação das escolas judiciais desde 2012. Sou membro do COPEDEM, é um colégio de diretores e presidentes de escolas, e isso pouco tem a ver com o CNJ. O CNJ tem suas normativas, direciona algumas questões relacionadas à administração dos tribunais, é um órgão de controle, quando todos sabem. Ele veio em boa hora no Brasil, surge com a Emenda Constitucional 2004, 45 de 2004, e tem implementado aí, no âmbito das políticas públicas, alguns avanços. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva, porque não me sinto compelido pelo CNJ a abrir esse espaço. Conversei muito com a doutora Adriana sobre isso. Eu acho importante criar essa trilha
como se você entrasse numa mata virgem e tivesse que abrir uma picada para chegar a um clarão. E ali o grupo tem esse objetivo. Quando ele alcançar esse ciclo dele, vamos dizer assim, esse objetivo, ele vai propor para a administração alterações, indicativos de melhoria do serviço público. Porque o Poder Judiciário, na realidade, presta um serviço à população. Quando se falou aqui em intolerância, nessa última fala, é importante ressaltar o seguinte: a tolerância é um instrumento de Estado. As relações entre um e outro, indivíduos, são relações afetivas, ou de amor ou de ódio. Mas quando você tem a estrutura de Estado envolvido nisso, você precisa de uma conscientização para tratar as diferenças que nos unem. As diferenças não nos afastam, mesmo no âmbito da crença. A Constituição Federal, no artigo 19, ela estabelece a separação entre o Estado e as confissões religiosas. Isso vem desde a Constituição americana, que foi a primeira a dispor sobre a separação do Estado e a religião. O Brasil, como demonstrou aqui, eu já peço desculpa, eu levei a professora ao erro. Na realidade, Filipe II, eu acho que ascende ao poder no início de 500, por volta de 1520, por aí, porque a Inquisição Espanhola é de 530, né? Então, as Filipinas devem ter surgido um pouco depois, e não em 600. Mas ali estava um grande debate. Quem conhece a história, um debate porque o protestantismo surge na Europa com força, adentra o calvinismo na Holanda, Filipe dominava o território holandês e começa as guerras pelos domínios ali dos Países Baixos, e ele imprime a Inquisição. E os negros sofreram isso literalmente na pele. Algumas penas eram marcadas com ferro quente na pele humana. Então, essas questões culturais que atravessaram os tempos, que marcaram a nossa existência como seres humanos no Brasil, traduz no que foi dito aqui hoje, num rescaldo, diríamos assim, de equívocos, de visões parciais da nossa realidade. E aí eu faço apenas essa observação, que a única forma, doutor Daniele, de solucionar isso é através da educação. Não tem outro caminho. Investindo, principalmente dentro do âmbito judiciário, na formação de juízes, na capacitação de juízes, servidores e magistrados, na capacitação dos servidores públicos que atendem nos balcões, nos cartórios, nas delegacias. Nós agora estamos aí iniciando um trabalho interinstitucional para tentar criar trilhas comuns entre Ministério Público, Polícia Civil, agentes penitenciários, judiciário, de um aprendizado conjunto sobre a execução penal, para tentar solucionar alguns problemas que são sérios. Pois bem, a próxima revista nossa, professor, eu espero um artigo seu, será sobre igualdade racial. Terá na sua capa o Rei Ambrósio, que aqueles que não sabem, dá origem a uma parte dos nossos quilombolas goianos, no Nordeste goiano. O quilombo do Ambrósio foi famoso na resistência e talvez tenha tido mais poder bélico do que Palmares, na região de Ibiá, de Cristais, em Minas Gerais, e impedia o acesso dos paulistas ao território goiano. Então, essas questões interculturais, a guerra entre os índios e os negros naquela região, também por conta das suas crenças, fazem um contexto histórico, que vai resultar naquilo que nós estamos vivendo hoje. Por isso é importante a escuta. Realmente, minha amiga, escutar é importante, que a partir desse momento que você toma conhecimento, identifica um problema, você começa a trabalhar nas suas soluções.
Em setembro agora também teremos uma palestra aqui de uma das maiores autoridades em liberdade de expressão do planeta, o professor Jonatas Machado. Ele vem falar sobre neutralidade de Coimbra, neutralidade religiosa. O laicismo, o Estado laico que nós concebemos, ele tem deficiências. Na verdade, o Estado tem que se colocar numa posição de neutralidade, não tomar partido por religiões. Esse é um ponto importante. Minha tese de mestrado, por acaso, na Universidade de Lisboa, é o direito de não ser perguntado acerca da sua religião. Porque no momento que te pergunta qual religião você professa, isso é comum nas delegacias. Ah, eu sou isso, eu sou espírita, eu sou do candomblé. Aquele que está do outro lado pode ter uma visão diferente de mundo e passar a te tratar a partir da sua visão de mundo e te discriminar e ser parcial, sair da sua esfera de neutralidade. Então, é o âmbito da minha tese de mestrado, por acaso, é essa questão da liberdade religiosa. E eu gostaria que está abertas as inscrições para este grupo, tanto no âmbito interno do tribunal, como para aqueles que queiram participar, né, externo, porque a partir do desenvolvimento dessa interação, desse conhecimento, que vai durar aí uns 2 meses, com outras palestras, né, Adriana, doutora Adriana? Nós teremos outras palestras aí como esta, de relevo. Queremos fazer um evento em agosto do ano que vem, lá em Cavalcante, no Engenho 2, na festa da Abadia, que é um momento de reunião do povo calunga naquela região, professor. Ali se reúne mais ou menos 5 a 6 mil pessoas, de uma região muito pobre do país, mas que tem uma expressão e um vitalismo muito grande, uma força vital muito grande que aquele povo tem, de resistência. A injustiça, a fome, a proibição da religião, como ocorreu na Cortina de Ferro. A União Soviética, simplesmente, por conta da visão marxista, proibiu as religiões. O que isso aconteceu? Gerou, por exemplo, a Alemanha Ocidental, uma força religiosa maior, a união das famílias. Então, a superação vem disso. Então, nós chegamos num momento da história do Brasil que não é só essa dívida social, da escravidão, da mancha da pele, que aqui foi dita que será paga, mas de superação. Eu tenho na minha mente que, em pouco tempo, o Brasil será presidido por um negro. Essa história das cotas, da elevação do nível cultural das pessoas, vão gerar, como aconteceu nos Estados Unidos com Obama, né, um afrodescendente, na democracia, chegou à presidência da República, com reformas estruturais importantes para o povo negro americano, afrodescendente americano, que reflete, por exemplo, no Obamacare, o atendimento das pessoas em centros de saúde. Mas isso faz parte da visão política e histórica de um povo que tem diferenças, que é plural e que vai se educando para o futuro. Então, a escola, eu julgo, está de braços abertos a vocês para recebê-los nesse grupo de estudo, para trazerem suas opiniões, para participarem dos webinários, das palestras. E, por favor, eu peço, se inscrevam aí nos grupos, incentive. Quanto mais pessoas participarem, mais importante será a produção desse grupo, né, doutora Adriana? E nós estamos criando também uma bolsa de pesquisa. Eu espero que esse grupo tenha uma pesquisa específica sobre o acesso à justiça da população quilombola do Estado. É uma dívida do judiciário para com essas populações carentes. Quem fica aqui no centro urbano talvez não tenha dimensão. Eu convido vocês até que tenham essa visão, vamos dizer, única do mundo, a visão religiosa, ela é uma visão importante. Visitar esses quilombos. Nós temos regiões muito pobres no Estado, de um povo muito carente, muito sofrido. Eu vi um discurso esses dias aí de uma índia, falando algo assim, que o Estado nos condena à miséria, quer que a gente seja índio em frente à onça,
no mato, preserve a floresta, mas nós não temos direito a uma tomografia, um exame de ressonância, a tratar as nossas doenças, a cuidar dos que são nossos. Essa questão é crescente no Brasil, um movimento social importantíssimo para a edificação de uma nova pátria. Nós devemos nos renovar como povo. E as tradições, como foram ditas aqui, são importantíssimas. Um povo sem tradição não é um povo, é um ajuntamento de gente. Você tem que manter as tradições, a sua cultura, isso é único. Cada um, dentro do seu espaço vital, pode contribuir para um país melhor. Então, essas minhas palavras, eu encerro aqui esse trabalho de hoje. Espero que logo tenhamos uma palestra tão boa como a que tivemos aqui hoje. Muito obrigado por estarem aqui.